Olá, queridos alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais um encontro de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de hoje. Muito bem, vamos ter na aula de número 19 a nossa revisão e avaliação. Então, vamos a ela. Muito bem, nós vamos começar então a nossa revisão, relembrando alguns conteúdos que nós vimos então na nossa primeira unidade. Vamos começar então pela posição da sílaba tônica, né? Por que, professor, nós precisamos estudar a posição da sílaba tônica? Porque nós vamos ver a acentuação gráfica. E a partir da posição da sílaba tônica, né, das palavras, é que nós vamos poder então classificar, né, se ela é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona. A partir disso, dessa classificação, é que eu vou poder acentuar essas palavras. Então, vamos lá. Muito bem, temos a posição da sílaba tônica, né? Quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra, lembrando que sílaba tônica é aquela que a gente pronuncia com mais intensidade, né? Aí no senso comum não, Rodrigo, no popular é aquela que a gente fala mais forte, né? Mas é a que é mais intensa, quando você fala com mais intensidade. Então, Guaraná é diferente o guá do rá do na, né? O na, ele é pronunciado com mais força, Guaraná. Então, quando a sílaba tônica é a última sílaba, tá, da palavra, ela vai ser chamada de oxítona, tá bom? Ela vai ser chamada de oxítona. Perfeito? Guaraná, última sílaba tônica, né? A última sílaba da palavra é a mais forte, nós chamamos de oxítona. Aí inclusive, nós demos a dica para vocês de chamar a palavra, né? Guaraná, olha só, quando estica mais essa sílaba, é que é a sílaba tônica, é a que a gente fala com mais intensidade. Ok? Então, última sílaba tônica da palavra, nós chamamos de oxítona. E a penúltima, professor? A penúltima sílaba tônica, nós vamos chamar de paroxítona. Isso mesmo, ó. Oxítona, paroxítona. Oxítona última, paroxítona penúltima. Então, pipoca, né? Olha qual é a sílaba que eu falo com maior intensidade. O pó. Pipoca, né? Chamou, pipoca. Olha só, o pó, como ele estica um pouco mais. Então, a sílaba tônica, ela é a penúltima, né? Ela é a penúltima. Logo, eu vou chamá-la de paroxítona, certo? E a proparoxítona é quando ela é a antepenúltima. Isso mesmo, antepenúltima. Ela não vai ser nem a última, nem a penúltima. Ela vai ser a antepenúltima. Isso mesmo. Quando ela é a antepenúltima, eu chamo de proparoxítona. Isso mesmo, ó. Música. Vejam que mu é pronunciado com mais intensidade, ó. Música. Ah, professor, mas música e guaraná tem acento, mas pipoca não tem, né? Certo que quando a gente tem aí as palavras, quando se tem o acento agudo, qualquer tipo de acento, essa sílaba, ela vai ser pronunciada com maior força. No caso de pipoca, não, né? Pipoca a gente tem aí, não tem acento, mas ela é a sílaba mais forte. Ela não tem acento, mas ela vai continuar sendo uma sílaba forte, tá? Então, pipoca, música e guaraná, certo? Então, mais uma vez, né? Vou colocar aqui de outra cor para vocês entenderem melhor. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Última sílaba eu chamo de oxítona. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Antepenúltima sílaba eu chamo de paroxítona. Última sílaba, né? Penúltima sílaba, antepenúltima sílaba eu chamo de proparoxítona. Entendido? A partir daqui nós precisamos, então,
conversar sobre as regras de acentuação. Isso mesmo. Quais são as regras de acentuação das oxítonas? As oxítonas são as que, pessoal, isso mesmo. As que são a última, né? Última sílaba tônica aí da palavra. Então, acentuam-se graficamente as palavras oxítonas terminadas em a, as, es, os, em, ens e ditongos abertos, né? Então, a palavra sofá. Como é que a gente, então, sabe que a palavra sofá ela é uma oxítona? Porque, ó, sofá, quando eu separo sofá, né, eu tenho aí duas sílabas apenas, e a sílaba tônica é a última, ó, sofá. Logo, se a sílaba tônica é a última, eu tenho uma oxítona. Logo, eu tenho uma oxítona. Terminou em A, né? É a última sílaba tônica. O que a regra me diz? Que ela vai receber o acento. Então, logo, sofá vai ser uma oxítona e vai ser acentuada, tá bom? Nesse caso, a sílaba tônica é acentuada, perfeito? Armazém, né? Como é que eu separo? Armazém, né? É uma oxítona? É uma oxítona, porque a última sílaba é a mais forte. Só que aqui... Só não, desculpa. É a sílaba mais forte. E termina em EM. O que a regra me diz? Que oxítona terminada em EM recebe acento. Então, armazém vai receber acento, tá? Português. Português, né? Eu tenho uma oxítona? Tenho. A sílaba tônica é a última, né? Então, português. Terminou em ditongo aberto. Não é isso? Não, terminou em ES. Desculpa, terminou em ES. Tá? Português, né? Terminou em ES. Olha só o Szinho aqui. Logo, a regra me diz que terminou em ES, oxítona recebe acento. Né? Ah, professor, como é que eu sei, né, se esse acento vai ser circunflexo ou agudo? Pelo som, né? Se for um som aberto, é acento agudo. Se for um som fechado, nós vamos ter, então, o circunflexo, tá bom? Parabéns, né? Parabéns. Sílaba tônica, bens, é a última, é uma oxítona, que termina em quê? Em ens, ó, como tá aqui. Ens. Logo, vai ser acentuada. Dominó. Separação de dominó. Dominó. Última sílaba, né? A sílaba tônica, o nó, é a última sílaba. Logo, nós vamos ter, né? O O, ela é uma oxítona terminada em O, é o que diz a nossa regra. Essa oxítona, ela vai ser acentuada. E herói, eu separo herói, né? É terminado em ditongo aberto, porque eu tenho uma vogal e uma semivogal, né? Então, ele vai abrir o som, ó. Herói, ditongo aberto. Logo, é a última sílaba, é uma oxítona, a última sílaba tônica é uma oxítona, vai receber o acento, tá bom? Então, entendidas as regras das oxítonas, nós temos ainda as regras dos monossílabos tônicos, né? Quando que a gente tem, professor, então aí, os monossílabos tônicos, quando é que eles são acentuados? Então, todos os monossílabos tônicos terminados em aas, ees e oos e ditongos abertos vão receber acento. É o caso de lá, fé, dó e céu. Lá é o monossílabo tônico terminado em A, vai receber acento. Lá. Fé é o monossílabo tônico terminado em E. E dó é o monossílabo tônico terminado em O. O que é o monossílabo tônico? Quando eu só tenho uma sílaba, certo? Muito bem. Céu, monossílabo tônico terminado em ditongo aberto, né? Mesma coisa, tem uma vogal e uma semivogal. Então, céu, tá bom? Regra dos monossílabos tônicos. E das paroxítonas, professor? Atenção aqui nas paroxítonas, tá? As paroxítonas, elas têm um pouquinho mais aí de regrinhas, a gente precisa estar atento a isso,
certo? Então, vamos lá. Vão se acentuar aqui as paroxítonas terminadas em R, L, N, X, I, S e U e US, tá? Então, a palavra açúcar, como é que eu separo? Açúcar, né? Qual é a sílaba tônica? Su. Açúcar. É a sílaba tônica, ok? Muito bem. Nesse caso, ela é uma paroxítona terminada em quê? Em R. Logo, se ela é uma paroxítona terminada em R, é o que me diz a regra, a paroxítona, que é a sílaba tônica, a penúltima sílaba, vai ser acentuada. Não é a sílaba que termina a palavra, tá bom? Como na oxítona, porque ela é a última. Nesse caso, é a paroxítona que recebe. É a penúltima sílaba que vai receber, certo? Terminou em R, então vai ser acentuada. Inacreditável, né? Última sílaba, vel, penúltima, tá. É uma paroxítona terminada em L. Logo, ela vai receber acento, ó, terminada em L, tá? Abdômen, então, é abdômen, tá? Terminada em quê? Em N. Se ela termina em N, olha como diz a regra aqui, a nossa paroxítona vai ser acentuada, o dó, ok? Tórax, tórax, né? Então, terminou em X, a nossa regra diz aqui, é uma paroxítona, a antepenúltima sílaba é a mais forte, vai receber o acento, tó. Lápis, a mesma coisa, lápis. Uma paroxítona terminada em S, olha só, né? Terminada em I, desculpa. Terminada em I e S, né? Penúltima sílaba é o lá, vai receber o acento. E bônus, né? Terminada em U ou US, uma paroxítona, terminou em US, a paroxítona recebe acento de bônus. Então vejam que aqui todas as paroxítonas que são a penúltima sílaba tônica, receberam o acento, tá bom? Continuando, nós ainda temos aqui outras, né, ó? Fórum, órgão, órfão, elétrons, bíceps e história. Então vejam que todas essas paroxítonas, elas terminam, ó, o M, né? Vão se acentuar aí as paroxítonas terminadas em uns, ão, ons, PS e de tongo crescente, certo? Então, fórum, a paroxítona recebe acento. Órfão, a paroxítona recebe acento. Órgão, a paroxítona recebe acento. Elétrons, terminado em ONS, né? A paroxítona recebe acento. Separou elétrons. Bíceps, a paroxítona vai receber acento. História, a paroxítona recebe acento porque é um ditongo crescente, ó, IA, né? Então vejam, quando ele é um ditongo decrescente, eu tenho uma vogal e uma semivogal. Quando ele é crescente, eu tenho uma semivogal e uma vogal, no caso de história. Tá bom? Então, todas essas paroxítonas recebem acento por conta de suas terminações. Lembrando também que todas as proparoxítonas, nós vimos aí as oxítonas, as paroxítonas, mas todas as proparoxítonas recebem acento. É o caso de último, né? Último, nós temos uma proparoxítona e ela vai receber acento. Então, todas as proparoxítonas recebem acento, ok? Nós vamos ver a partir de agora, depois dessa parte de acentuação gráfica, outro conteúdo que nós trabalhamos na nossa unidade, que são os sinônimos, os antônimos e os parônimos, certo? Então, os sinônimos, eles designam palavras que possuem significados semelhantes, tá? Então, são palavras aí que eu tenho significados semelhantes, tá? Elas são diferentes, mas possuem um significado próximo. Vamos continuar. Do grego, a palavra sinônimo significa semelhante nome, sendo classificados de acordo com a semelhança que compartilham com outro termo. Muito bem, vamos ver um exemplo agora.
Pronto, amigo, aqui é a minha casa. Ah, sim, aqui é o seu lar. Ué, casa e lar não são a mesma coisa? Muito bem, no vídeo nós vimos então as palavras casa e lar, certo? Essas palavras elas são sinônimas, são palavras diferentes, mas elas são semelhantes no significado, certo? Então, quando eu me refiro, né, ao espaço físico ali, né, que você volta para aquele espaço físico que você tem ali a sua família, nós chamamos geralmente de casa ou de lar, né? Elas são diferentes e têm aí o mesmo, são significados parecidos. Nós vamos ver agora outras palavras que também, né, são diferentes, mas têm um significado semelhante. Olha só. Andar e caminhar, né? São palavras que eu tenho o significado, elas são diferentes, mas eu tenho um significado semelhante. Quando eu ando, quando eu caminho, eu estou tendo aí, né, a mesma função, né? Ele andou por muito tempo, ele caminhou por muito tempo. Então, andar e caminhar são palavras sinônimas. Usar e utilizar. Ela utilizou o meu vestido, ela utilizou a minha roupa, ela usou o meu vestido, ela usou a minha roupa. Então, são palavras que têm significados semelhantes. Fraco e frágil, né? Aquele menino não se alimenta e parece fraco. Aquele menino não se alimenta e parece frágil, né? Eu não mudei o sentido, eu só troquei as palavras, tá bom? Novo e atual. Aquela novela é nova, né? Ou aquele tênis é novo, aquele tênis é atual. Modifiquei aí a palavra, troquei as palavras, mas não alterei o sentido da frase. Correto e certo, a mesma coisa. O exercício estava correto, o exercício estava certo, né? Então, olha só, um exemplo bem prático aqui. José andou por horas. Por horas. Muito bem. Se eu troco aqui a palavra andou, né, por caminhou, se eu troco José caminhou por horas, José andou por horas, eu troco essa palavra andou por caminhou, eu vou ter alteração de sentido? Não vou, vai dar o mesmo sentido. Logo, né, vai ser outra palavra, ou seja, andou e caminhou são palavras sinônimas, porque elas têm significados parecidos. Entendido, pessoal? Muito bem. Sinônimo, né, bem tranquilo aí de nós entendermos. E também o antônimo, né? Nós vamos ver agora, então, os antônimos. Se os sinônimos, eles têm aí significados parecidos, o antônimo já é diferente, né? Vão ser palavras que possuem significados contrários, né? Por exemplo, vamos lá. Do grego, a palavra antônimo significa nome oposto ou nome contrário. Nós vamos ver um vídeo agora, então, bem prático sobre esse exemplo. Amigo, você viu que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia continua? Vi sim. Vamos continuar orando porque esse mundo precisa de paz. Precisa mesmo. Muito bem, então vocês viram aí, né, a palavra guerra e paz. Nós tivemos, então, palavras antônimas. O significado oposto à guerra é paz. A mesma coisa, claro e escuro. Quando eu falo está claro, está escuro, eu tenho alteração de sentido, né? Diferente lá do sinônimo. Hoje o dia está claro, ou seja, o dia está, né, ali está ensolarado, tem o sol, está claro. Se eu digo hoje o dia está escuro, porque está um pouco mais nublado, então eu tenho alteração de sentido. Os antônimos, eles são palavras que trazem aí significados opostos, tá? Então, claro e escuro, nós temos exemplos, então, de antônimos. Continuando, feliz e triste. Ela acordou feliz, ela acordou triste. Tem alteração de sentido no significado dessas palavras, logo são palavras antônimas. Mal e bom, né? Mal com U é o contrário de bom e mal com L é o contrário de bem. Então, o anjo mau, né?
o anjo bom, o lobo mau, o lobo bom. Vamos lá. Alto e baixo, né? Professor Rodrigo é alto, professora Vanessa é baixa. Então, é o oposto, é o contrário, né? São termos diferentes. Vamos lá. Rico e pobre, a mesma coisa. Rico e pobre. Ele é rico, ele é pobre. Eu tenho alteração aí, então, de sentido nessas palavras. Logo, a palavra rico e pobre são palavras antônimas e não sinônimas. Perfeito? Muito bem. Nós vamos ver agora, então, as parônimas. Já vimos as antônimas, né? Sinônimos e antônimos, nós vamos ver as parônimas. O que são, então, aí, palavras parônimas, né? São muito parecidas na pronúncia e na escrita. Entretanto, possuem significados diferentes. Vejamos os exemplos a seguir. Olha só, gente. Só rapidinho aqui, temos que ter atenção que as palavras parônimas, não esqueçam que quando eu falo de parônimos, né? Só uma dica aqui. O pezinho de parecida para vocês não esquecerem. Então, palavras parônimas são parecidas, elas são muito parecidas. Elas podem ser parecidas o quê? Na pronúncia e podem ser parecidas na escrita, tá bom? Tanto na pronúncia quanto na escrita. Elas vão ser palavras parônimas. Só que elas possuem o quê? Significados diferentes, tá? Elas vão ter significados diferentes. Então, vamos ver o exemplo aqui, os exemplos. Caixola e cachola. Vejam que elas são parecidas na pronúncia e na escrita, mas elas têm significados diferentes. Ó, caixola é uma pequena caixa. Cachola, cabeça. Então, ele não está bom da caixola, né? Ele não está bom da cabeça. Guardei minhas coisas na caixola. Guardei minhas coisas numa pequena caixa. Ok? Comprimento e cumprimento. As duas palavras, elas são parecidas na pronúncia e na escrita, mas têm significados diferentes. O comprimento do rio Amazonas, né? É grande, então eu estou falando de extensão, a extensão do rio Amazonas. Ele cumprimentou ele cumprimentou seu amigo, ele saudou seu amigo, ele fez uma saudação. Nós tivemos aqui então a alteração da letra O, assim como em caixola, que é com X, e cachola, que é com CH. Descrição e descrição, né? Ele descreveu o ambiente, ou seja, ele fez uma representação ali daquele ambiente, que é com descrição. E descrição é uma reserva, então ele é um menino discreto, ele teve descrição ao falar a situação. Então já é mais reservado, né? Uma coisa mais ele é mais tranquilo. Então descrição com I se refere à reserva. Despensa e dispensa, né? Então despensa, local em que se guarda a coisa. Ela guardou os mantimentos na despensa. Despensa com E, né? E dispensa desobriga. Então, ele está dispensado a participar da atividade. Então, está desobrigado a participar da atividade. Com I. Discente e docente, né? Então, o que é relativo a alunos? Vocês são os nossos discentes e nós somos os seus docentes, né? Então, discente é relativo a alunos, né? Os discentes compareceram às aulas. O docente, que é relativo a professores, né? O docente aplicou uma aula excelente. Então, discente, né? E docente. Muito bem. Emergir, vir à tona. Imergir, mergulhar. Então, ela mergulhou, ela imergiu com I, né? E depois emergiu, veio à tona. Então, eu mergulhei primeiro para depois subir de novo, ou seja, vir à tona. E por último, eminente e iminente. Eminente com é que é alto, excelente, né? Que está ali no outro patamar. E iminente com I se refere ao que está próximo. Então, a nossa avaliação está iminente, porque está próxima. E ele é eminente, ou seja, né, é excelente, é alto, está ali numa postura maior. Certo, pessoal?
Então essa foi nossa aula de revisão. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos nossos conteúdos, né? Acentuação gráfica, os sinônimos, os antônimos e as palavras parônimas também, ok? Eu vou ficando por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!